Boa tarde, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco, sobre redação do tema dissertação do Enem, que vai ser o tema da nossa bimestral. Eu tô aqui, com o texto que eu fiz para redação nota 1000, que eu consegui tirar a nota 1000, pra vocês entenderem um pouco a estrutura e o que vocês vão ter que fazer na PB quando for sexta-feira. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o tema a gente não sabe, então você tem que estar preparado com um arsenal de repertório. Então é muito importante que vocês pesquisem repertórios diversificados. Então sempre, na introdução, você vai iniciar com repertório. Então, por exemplo, nesse texto aqui eu usei a filósofa Shaoyi, certo? Por quê? Porque ela apresentava um argumento, uma ideia que fazia sentido no texto, que era a valorização da cultura de periferia. Então, o que é muito importante? Eu usei um repertório no início, eu já vou continuar com uma ideia contraditória, apresentando por que esse argumento ele não se concretiza. Então ela diz assim, a cultura é um direito, uma forma essencial de expressão da liberdade humana, beleza. Só que isso não está sendo cumprido, porque não é valorizado. Então aqui eu já uso uma ponte para poder trazer o porquê que esse tema não está sendo concretizado e por que ele traz problemas para a atualidade e para a sociedade atual. Então tudo isso aqui é a ponte do nosso tema. E aí, trazendo o porquê que esse tema é importante, através de um repertório e com essa contradição, que eu comecei pelo quê? Pelo no entanto, isso é muito importante, conectivo, eu apresento os tópicos frasais. Os tópicos frasais são as duas ideias que eu vou argumentar em cima e falar o porquê que eu estou falando desse tema e o que deve ser mudado para que seja valorizado essa cultura. Beleza, então aqui eu apresento os meus dois tópicos frasais, então no caso, a carência de investimentos e também os preconceitos contra a cultura que a gente tem na periferia. Beleza, então agora vamos para o desenvolvimento. Primeiro, no desenvolvimento, a gente já começa retomando o tópico frasal. Então fala, um dos principais desafios para a valorização da arte de periferia é a desigualdade de investimento. Então já retomei a ideia que eu vou argumentar agora. E aí, em todo o meu parágrafo, quase a todo o parágrafo, eu vou apresentar argumentos. Então como que eu vou usar argumentos? Pode ser dados, pode ser afirmações jornalísticas, pode ser analogia, pode ser várias coisas que você pode usar para tentar trazer o porquê que você pensa aquilo e para convencer o seu leitor sobre aquilo. Então, tudo isso aqui que eu estou grifando, é uma parte dessa argumentação que eu tenho que utilizar. E aqui no final, a gente sempre vai concluir a ideia do desenvolvimento, do parágrafo. E como você pode concluir? Ou você traz uma ideia contrária do que você está dizendo, ou seja, uma opinião contrária, ou você pode trazer uma conclusão básica, então só falar o que aconteceu no parágrafo, ou você vai trazer um novo repertório, que você vai usar ele no final depois. Então nesse caso eu usei a terceira forma, então eu trouxe um novo repertório que foi do Pierre Bourdieu, e com ele eu trouxe essa ideia. Então sobre essa perspectiva, ou seja, que eu falei no parágrafo anterior, pode se relacionar o cenário e a ideia de Pierre, para quem o capital cultural é um fator determinante de poder simbólico e nesse contexto a periferia ocupa um lugar historicamente silenciado nesse campo. Beleza, então já retomei tudo e ainda trouxe um repertório. Então lembra, retoma, argumenta e você conclui. A conclusão você pode fazer uma dessas três formas. Na segunda ideia também, que é do preconceito, eu retomei aqui a ideia, aí eu argumentei com mais dados e com outras ideias, e aí na minha conclusão eu utilizei uma ideia contrária. Lembra que eu falei? Ou concluo normal, ou trago uma ideia contrária, ou trago um repertório. É que eu trouxe uma ideia contrária. Então assim, como evidências contrárias, iniciativas indicadas pela Afro TV concluem que, ao ocupar museus e festivais, artistas periféricos não apenas promovem inclusão, mas também redefinem os próprios critérios de valor cultural, etc. Então assim, aqui eu também estou conseguindo concluir em uma das três formas. A primeira é mais fácil? Mas assim fica melhor e fica mais coeso se você utilizar bem os conectivos. Então conectivo é muito importante. Além disso, ademais, outrossim, não obstante, todavia, entretanto, portanto, start e entre outros, vai auxiliar o seu texto a ficar mais coeso. Aí a gente tem aqui no final a nossa conclusão. Conclusão a gente vai meio que trazer, retomar tudo que a gente falou. E aí a gente vai ter que trazer uma proposta de intervenção. Então, o que pode ser feito para melhorar essa condição? Então, na proposta de intervenção, primeiro tem que ter o agente. Então, um agente aqui, que é quem vai realizar a ação, é o Ministério da Cultura. Aí tem que ter um detalhamento, e é muito vantajoso você detalhar o agente, porque é muito fácil. Então aqui, qual que é o detalhamento? Órgão responsável pela formulação e execução de políticas públicas e culturais. Eu estou detalhando, o agente que eu tenho. E depois eu falo da ação. Qual que é a ação? Ampliando investimentos, ampliando investimentos. E qual que é o meio? Onde que ele vai se propagar? Por meio de editais específicos voltados a artistas de comunidades periféricas.
Então, ó, já falei o meio, já falei a ação, já falei detalhamento, já falei o agente. Aí que vem o pulo do gato importante. Por que eu usei o repertório aqui do PR? Por que eu concluí? Porque é mais difícil. Então por que eu vou fazer algo mais difícil? Porque aí vai ajudar no meu final. Ó, tal medida, ao democratizar o acesso aos recursos culturais, possibilita que o capital simbólico descrito por Pierre, né, Bourdieu, seja distribuído de maneira mais equitativa, reduzindo desigualdades históricas, etc. Então, quando eu vou falar da minha consequência, o meu efeito, eu trago a ideia do Pierre. Então, eu retomo, né, o meu repertório e fazendo isso fica muito coeso, fica muito fácil de ler e legal de ler, sabe? Não é aquele texto que você lê e você não entende nada. Você conecta as coisas que aconteceram antes. Então, lembra, tem que ter um agente, tem que ter um detalhamento, tem que ter uma ação, um meio, e aí na sua consequência, se você utilizou um repertório no desenvolvimento, você utiliza ela aqui. Muito importante, ó, utilizem muitos conectivos. O conectivo não é só, além disso, ademais, como eu falei, mas também essa, aquele, esses pronomes também podem ser utilizados como conectivo. Isso é muito importante. Então eu trouxe aqui uma análise mais superficial, mas também detalhando alguns pontos importantes para a redação, e tem um docs também para vocês darem uma olhada, certo? Muito obrigado, bons estudos, valeu!